Boa tarde pessoal, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui no canal Desvendando Sonhos e muito mais além. Quero deixar seu like positivo agora no começo do canal, quero se inscrever também no canal e quem deseja maiores informações, entre em contato conosco através de e-mail. Aconteceu uma tragédia aqui, autor.mal.camarada@gmail.com. Como eu disse, o calor tá deixando todo mundo aqui possuído, embora o canal aí não é para possuir ninguém, o canal é muito claro para desobsessão. Então vamos lá na aula de hoje. Como eu já expliquei aqui, a aula foi dada no sábado, dia 19 de janeiro, aula 65, parte 3, que ele não colocou um tema específico, ele colocou como parte 3 de 6 partes no geral. Vejam só, sempre que vou à crosta terrestre, eu, Alfredo, particularmente gosto de visitar uma ou mais casas de oração. Recebo muitos convites para frequentar grandes templos, grandes obras e grandes motivações de amor no nome de Deus Pai. E ele vai falando aqui. Certo dia eu estava numa dessas simpáticas igrejinhas, onde há muitas expiações a serem cumpridas, ou seja, hoje em dia o Brasil está empesteado de igreja, de tudo quanto é tipo de nome, tudo quanto é tipo de fé, e o mais interessante é que ele fala assim, que ele gosta de visitar essas igrejinhas para saber como estão as pessoas que estão lá. E no final ele conta a história aqui, a história desenrola-se que o moçolo, que era demasiado arrogante, ou seja, havia ali um reverendo, não vou falar se é reverendo, se é pastor, se é padre ou sacerdote, ele fazia muitos milagres porque ele era médium. Ou seja, uma equipe em volta dele. E nessa que ele fazia bastantes milagres, ele em compensação para doutrinar, para baixar a arrogância dele, ele era pobre. Cada vez que ele enriquecia, a própria espiritualidade fazia ele perder tudo para ele poder ficar só trabalhando na parte espiritual. Já viram muitos casos assim? Tem bastante, né? Principalmente bezendeira, principalmente de pai de santo, que não costuma ter muito dinheiro. Tem bastante história parecida assim. Não que todo mundo seja bom. E aqui ele falou o seguinte: por mais que o nosso caríssimo efetuasse várias obras, naquele momento, naquela fase, o mesmo não serviria de nenhuma riqueza material. A aula toda vai estar aqui, tá? Senão vai ficar vídeos enormes, aí eu não quero pegar o tempo de vocês com relação a isso. E aqui ele pergunta: o que pode ser feito para que nosso querido jovem médium possa ter uma vida regrada com conforto e sabedoria? Vamos retirar a mediunidade dele? Seria a peça-chave dessa resposta e dessa solução? Vamos verificar aqui a resposta que ele deu, se é sim ou não. Muito extenso, que foi o que eu fiz, eu resumi tudo, mas vocês podem ler toda a aula aqui embaixo, só clicar nesse triângulozinho que tem aqui na ponta e vocês vão saber de tudo lá. Mas a resposta foi bastante interessante, bastante polêmica, porque perde-se mediunidade ou não se perde mediunidade? Eu ainda dei o exemplo de uma época que eu tive aí, em 2009, que eu estava possuído com capeta no corpo, e eu usei toda a minha mediunidade ao meu próprio favor e perdi a minha mediunidade. Literalmente foi retirada e depois de 6 meses foi colocada. E eu que praticava mediunidade desenvolvendo naturalmente desde quando eu era criancinha, 4 anos de idade, fiquei perdido sem saber o que fazer. Então eu dei essa dica para todos os grupos que eu pertencia nas aulas e foi dada a resposta aqui diretamente pelo mentor Alfredo. Olha que interessante. Impressionante esse esclarecimento. Impressionante o empenho e debate de vocês todos. Uma verdadeira evolução magistral. Aí, todo o ente humano encarnado é médium, todo mundo é médium. Médium em maior ou menor sensibilidade, de acordo com sua função. Mediunidade não é merecimento, nenhum dom, é faculdade espiritual de auxílio na crosta terrestre, assinada e compactuada com o núcleo de trabalho espiritual. Não há médium na crosta terrestre sem um suporte astral espiritual. Ou seja, quem vem com a função de médium, ele já tem todo um suporte aí no mundo espiritual para poder se comunicar. Haja visto aí o nosso grande médium Chico Xavier, que tinha todo o suporte do Manuel e da equipe dele. Olha que interessante que isso bate aqui. Mas nós, trabalhadores do lado de cá, ou seja, do lado espiritual, que muitos identificam como os guias, mentores, entidade, guru, orixá, santo, espírito, anjo guardião, protetor, orientador, mestre, salvador e tantas outras denominações, não ficamos 24 horas com vocês, com o sensitivo, com o avatar, com o cavalo, com o apoio. Ou seja, tem muita gente que acha, meu anjo guardião está comigo 24 horas. Não tá, gente, eles têm mais o que fazer, né? Do que ficar o tempo inteiro conosco aqui, buzinando o nosso ouvido. Vamos lá, nós nem interferimos no médium, na sua vida particular ou livre-arbítrio. Isso acontece muito. Mas eu vi o padre pecando, quando não sei o quê. Quando ele é sacerdote e está falando é uma coisa, quando ele é pessoalmente ele é outra. Eu também, quando estou no grupo de oração, eu sou um santinho. Quando estou fora do grupo, eu não sou santinho. O Márcio pode falar bastante coisa a respeito aí. Vamos lá. Agora, nós nem interferimos na sua vida particular, apenas dosamos suas atitudes para que você tenha um mínimo de disciplina para evitar os desvios,
pois caráter não se transforma, se aprende. Olha que interessante isso, né? Índole já nasce e caráter se aprende. Agora, se em um determinado ponto da missão o médium decide unilateralmente não mais trabalhar, o pacto é desfeito. Quantas pessoas aí frequentam o centro de Umbanda, frequentam o Candomblé, ou então é mesa branca, ou o kardecismo, ou então aceite ou não eu, a messiânica, ou o budismo chega lá, o budismo nichiren, eu sei porque eu tenho aqui o exemplo do Márcio, chega lá e a pessoa vira e fala assim, eu não quero mais frequentar, não quero mais seguir, não quero mais ser preletor, não quero mais ser reverendo, nem ministro, nem pastor. Então ela quebra, ela corta o pacto. Sua mediunidade é retirada sim. Aliás, muitos até abandonam, até trocam as ditas religiões, renegando o seu passado. Tem gente que era macumbeiro e virou pastor. Tem gente que era pastor e virou seichunoye. Renegando o seu passado mediúnico e muda de vida. Só que nós mentores espirituais nos afastamos e deixamos o nosso colega trabalhador à deriva. Você não quer mais trabalhar com a mediunidade? Ótimo, sua opção, seu livre-arbítrio, mas eu também não vou mais trabalhar com você, então segue o teu caminho. É assim que eles fizeram comigo. E eu me ferrei. E como mesmo pediu para ser médium e se desviou, ou seja, você pede para ser médium para poder espiar mais rápido, né? Pagar os seus karmas negativos. De nada valeu sua encarnação. Nós tivemos uma prova aí com aquele grande médium ali que abusava das mulheres, então acabou, não resolveu nada a encarnação dele. Pois haviam tantas outras pessoas sendo impedidas precisando do seu auxílio. A mediunidade pode ser retirada? Sim, mas seus débitos kármicos serão majorados e piorados. A curto prazo, alívio. A médio prazo, arrependimento. A longo prazo, imagine o que vai acontecer. Palavra do próprio mentor Alfredo. Então a resposta é, mediunidade pode ser retirada sim, mas o seu karma vai piorar. Paciência e até o próximo vídeo aqui da Videoaula aqui no canal.